Então, com a palavra, meu querido Marcelo Lavener. Eu penso que nós não estamos aqui, pelo menos na abertura desse seminário, para fazer um estudo de lege lata, né, do direito posto, do direito positivo. Penso que nos move aqui um olhar para o futuro, um olhar para aquilo que pode vir a acontecer e que certamente terá a nossa participação. Portanto, daquilo que é as leis que possam vir a ser feitas, de lege ferenda. Para que nós possamos ver prospectivamente essas leis que podem vir a acontecer, é importante que nós possamos fazer uma rápida apreciação sobre o atual estado em que a democracia, a probidade das eleições, a própria república, o futuro que essas estruturas oferecem, em que pé se encontram. Um filósofo, Paulo Arantes, esteve aqui em Brasília recentemente falando sobre essas perspectivas de mundo. Ele estudou os movimentos do norte da Primavera Árabe, do norte da África, da Espanha, da França, a revolta dos magrebianos na França. Examinou também a questão das movimentações de junho do nosso país. E ele conclui, não só por isso, mas porque já vinha refletindo sobre isso, ele conclui que os últimos 2 séculos, século XIX e século XX, foram séculos de expectativa crescente. E que o século XXI, malheureusamente, infelizmente, é um século de expectativa decrescente. A virada do século XIX para o século XVIII para o século XIX, portanto, todo o século XIX, havia uma expectativa de uma renovação dos quadros, o socialismo se implantando. Depois do século XIX para o século XX, também uma expectativa que foi abortada pelas 2 guerras, mas uma expectativa de uma explosão capitalista, industrial. E agora, segundo esse filósofo, baseado em outros filósofos, nós estamos vivendo um momento ruim na expectativa mundial do seu futuro, seja pelos conflitos, seja pela destruição ou pelas dificuldades com o meio ambiente, seja pelas crises que o capitalismo vem sofrendo e as crises que o socialismo também vem sofrendo. Então, segundo Paulo Arantes, nós estamos num século de expectativa decrescente, o que nos dá muita responsabilidade para nós, né? Recebemos um século dos nossos anteriores de expectativa crescente e nós não temos, talvez, direito ou capacidade para dar para os que vêm depois de nós uma expectativa de alguma coisa que aconteça que torne a humanidade mais feliz, mais justa, com menos conflitos. E isso não chega a ser uma afirmação isolada. O Jean Salin escreveu, um pensador francês, escreveu recentemente, no ano passado, esse pequeno livrozinho aqui, em que ele diz assim: eleições, uma armadilha para os tolos, é o título da obra do Jean Salin. E o subtítulo é: o que é que resta da democracia? E a tese principal do Jean Salin é no sentido de que aquela ilusão de que o voto universal transformaria os governos em governos ungidos pela legitimidade e pela probidade e pelo interesse coletivo, isso que foi uma certa utopia, quando nós saímos de estruturas monárquicas para a República meio que avalizava a legitimidade das estruturas governamentais que se sucediam às experiências monárquicas ou despóticas, não é? E então a triste realidade a que chega o Jean Salin é de que todo esse aparato, toda esse endeusamento do voto universal, da liberdade das eleições, de eleições fiscalizadas, aí diz ele, fiscalizadas por muitos observadores, inclusive por aqueles da Casa Branca,
não é? Então, que estas eleições ungiriam os nossos representantes da legitimidade e do interesse coletivo na sua atuação. Dizer que nós estamos diante daquilo que ele chama do circo eleitoral, que ele analisa como sendo uma pantomima, é mais ou menos como aquelas estruturas de universidade em que o professor simula que ensina e os estudantes afetam o que aprendem, não é? Então, para ele as eleições é assim, olha, né? Vai ter eleições então, aí então os candidatos simulam que vão se candidatar, que vão se oferecer programas, etc. O eleitor imagina que está votando, que está constituindo o seu representante, e nenhum nem outro tem coisíssima nenhuma a oferecer. Sejam os candidatos que não têm nada a oferecer, porque estão pensando nos seus próprios interesses, e os eleitores também, que exercem o seu isolado e solitário voto a cada 4 anos, no Brasil a cada 2, sem maior expectativa e sem compromissos com partidos, com programas, etc. Então, nós estamos falando de direito eleitoral, então imaginemos, se de fato as eleições se tornaram uma armadilha para os tolos, se as eleições são simplesmente uma formalidade para justificar, digamos assim, a falta de representatividade da nossa democracia, então nós estamos muito bem, nós estamos bem mal. Nós não estamos, não se origina a nossa democracia de alguma coisa que valha, que tenha valor. E não é outra a preocupação que tem um outro pensador também, Stefan Hessel, que diz que nós estamos convivendo sem nos indignarmos com a falência das estruturas democráticas. A saúde, a previdência social, os direitos humanos. E o Hessel escreveu um livro que foi um best-seller há 3, 4 anos, que foi o Indignados, que inspirou os movimentos da Espanha, da Porta do Sol, Occupy Wall Street, a própria Primavera Árabe. E depois que ele escreveu o livro Indignados, alguém deve ter dito, mas indignar só não vale. Ele escreveu depois um outro numa entrevista que deu, que era: engajai-vos, exerçam, comprometei-vos, né? Engagez-vous, tenham compromissos com alguma coisa. Os heróis 16 aqui presentes e os outros 4, né? Somos pessoas que temos esse compromisso. Somos pessoas que não queremos participar passivamente de um século de expectativa decrescente. Nós não queremos que as eleições, que é o objeto do nosso estudo, como estudiosos do direito constitucional, do direito eleitoral, seja uma armadilha para os tolos. Mas essa tarefa, doutor Marcelo e doutor Zé Carlos, essa tarefa parece que é cada vez mais difícil. Mas, no Brasil, nós temos um exemplo de que a sociedade civil, de que os estamentos organizados da sociedade não têm se curvado ou não têm se algemado a essas perspectivas sombrias. Nós queremos ter otimismo, nós queremos ter aquilo que Santo Agostinho dizia que era a esperança, que tinha 2 filhas, uma que era a indignação e outra que era a coragem. Nós queremos ter a coragem de enfrentar um Congresso que não representa a população. Nós temos coragem de enfrentar uma mídia mercantilizada, oligopolizada, que atende exclusivamente aos interesses publicitários e capitalistas que a movem. Nós queremos ter coragem para mexer um pouco, movimentar um pouco essas estruturas todas e, quem sabe, conseguirmos alguns passos que possam contribuir para moldar, ainda que seja uma deflexão pequena, essa expectativa do nosso futuro. E temos elementos para isso. Nós sabemos que, em determinado momento, os bispos se reuniram
coletaram assinaturas e conseguiram fazer fazer uma iniciativa popular que resultou na Lei 9840, que é a lei que transpôs para o direito eleitoral o crime que já estava previsto no Código Eleitoral, que era o crime de captação do sufrágio, que é o nosso tema de hoje, captação ilícita de sufrágio e direito e combate à corrupção. E então, ficou a partir do artigo 41A, né, que foi incorporado à Lei 9.504, ficou proibida a compra de votos, sob muitas formas. Oferecer, cooptar, coagir, pedir abstenção, não é? Foi um grande passo na melhoria da probidade e foi um grande antibiótico na luta contra a corrupção. Passada a Lei 9840, nós tivemos um outro sucesso, a Lei Complementar 135, a Lei da Ficha Limpa, não é? Que pegou, depois de uma dificuldade grande com o Supremo Tribunal Federal, foi considerada constitucional, já está sendo aplicada e muito aplicada. Temos inúmeros políticos que não podem se candidatar porque se tornaram inelegíveis naquilo que parecia aos meus amigos criminalistas. Como é que se vai punir alguém que não foi ainda, não teve ainda a sua culpa formada, a coisa julgada do seu crime, do seu desvio, da sua marginalidade? Superamos estes espasmos dos nossos colegas criminalistas, não sei se aqui tem algum, e conseguimos que a lei da ficha limpa considerasse inelegível aqueles que estavam condenados em segunda instância. Depois que ela foi aprovada, muita gente disse, por que não em primeira instância? Também não podemos chegar a um ponto mais radical. Mas, de qualquer forma, era o projeto inicial que foi levado à iniciativa popular e que esteve engavetado na Câmara Federal até a hora em que a caixa de Pandora foi descoberta e aí então o presidente da Câmara não teve outro jeito, deputado Michel Temer, não teve outro jeito senão atender à pressão que estava sofrendo e botar em votação, e foi votada de maneira surpreendente. Ninguém imaginava que os deputados, praticamente por unanimidade, e o Senado por unanimidade, tivessem aprovado uma lei da ficha limpa. Era um pouco cortar na carne dos parlamentares. E agora, vou terminar. E agora, nós estamos com outro sonho, né? Aqueles eram sonhos que viraram realidade, nós estamos agora com outro sonho, que é tirar o dinheiro do capitalista, tirar o financiamento de empresas, de pessoas jurídicas das eleições. Não vale a pena repetir os números, aquilo que de nefasto, de pernicioso, de injusto, de desigual, faz com que as nossas eleições se tornem uma armadilha para os tolos. Sabemos que só se elegem no Brasil, com raras exceções, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, que tenham ou recursos próprios abundantes, ou que tenham boa colaboração dos empreiteiros, daquele que depois serão os comensais do erário público, pedindo de retorno o investimento que fizeram. Como é que o board de uma sociedade anônima, de uma grande empreiteira, explica para os acionistas que está dando milhões de reais para os políticos, se não pela alegação ou pela afirmação, estou fazendo investimento, não estou jogando fora o dinheiro dos acionistas, eu estou, os bancos, as financeiras, não se preocupe não, senhor acionista, não estou jogando o seu dinheiro fora, eu estou fazendo um investimento, e um investimento seguro. Não tem investimento mais seguro do que esse, porque vem, especialmente porque em alguns casos as pessoas jurídicas são obrigadas, e aí elas são até, de certa forma, achacadas, elas são procuradas pelos candidatos do partido A e pelos candidatos do partido B. E como não tem outra alternativa, financia a um e a outro, e estamos quites, porque se ganhar um ou se ganhar o outro, eu posso pedir de volta em dobro, em triplo, em quádruplo, aquilo que eu investi. Esse afastamento do dinheiro do capitalista é o primeiro ponto de um projeto de iniciativa popular que vai ser estudado ao longo desse seminário, que tenta fazer uma reforma política democrática para as nossas eleições. Nos anima o fato de que o Supremo Tribunal Federal,
apreciando, como todos nós sabemos, apenas rememoro, a DIN 4650, proposta pela OAB, já proferiu 6 votos favoráveis à inconstitucionalidade do dinheiro de pessoas jurídicas, de empreiteiras, de bancos, de grandes empresas da construção civil, considerou inconstitucional, portanto, esse financiamento oriundo dessa área. O processo, nesse momento, se encontra com vistas ao ministro Gilmar Mendes, não é? Disse que o senhor ministro vai precisar de um tempo razoável, 6 meses ou 1 ano, para poder trazer o processo. Há um movimento na Câmara Federal, no Senado da República, no sentido de ir ao ministro e dizer: senhor ministro, o senhor não pode usurpar o direito que tem a cidadania, a nacionalidade, de ter esse julgamento concluído. Ouvi de um colega do ministro Gilmar Mendes, um ministro respeitado, claro que é respeitado, ministro do Supremo, dizer que o meu colega Gilmar Mendes não teria nem direito de pedir vista, porque ele já discutiu tanto esse processo em plenário do Supremo, já emitiu tantas opiniões abalizadas sobre o pensamento dele, que a convicção dele está formada, e ele poderia ter votado. Então há uma interrogação muito grande, o que leva esse pedido de vista a interromper aquilo que seria uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que até se terminada em tempo hábil, poderia na modulação ainda ser aplicada este ano nas nossas eleições, já que os ministros já anteciparam que a anualidade não afeta decisões do Supremo Tribunal Federal, como afetaria a elaboração legislativa. De modo que termino me pedindo desculpas aos especialistas que vejo aqui, tanto na mesa como aqui na plateia, por essa introdução muito rápida, muito sumária, desse contexto que faz com que o movimento de combate à corrupção eleitoral, dentro da sua luta, que já foi na Lei 9840, que já foi na Lei 135, que agora é no projeto da coalizão. Temos uma coalizão com mais de 100 entidades que se reuniram e que formaram um projeto comum, algumas abrindo mão de determinadas coisas. Por exemplo, nesse projeto nós estamos propondo que o financiamento só seja possível por pessoas físicas. Havia entidades e pessoas, eu sou uma delas, e não queríamos sequer o financiamento por pessoas físicas. Queríamos que o financiamento fosse todo ele democrático, ou seja, financiamento público, exclusivo. Mas como essa não pareceu ser, e não foi uma ideia que tivesse reunindo a opinião mais de todas as entidades, então nós estamos convivendo ainda com um dispositivo de transição, que é afastar o dinheiro da empresa, permitindo o financiamento das pessoas físicas, porém o financiamento das pessoas físicas é limitado a R$ 700 por contribuinte e ao máximo no total de 40% daquilo que o partido receber para o financiamento público. De modo que constatando uma situação de expectativa decrescente, uma mensagem de esperança, de indignação e de coragem para que nós possamos reverter esse quadro, ainda que sejamos poucos, mas de muito boa qualidade. Muito obrigado. Obrigado também.